Muito bem, nós estamos aqui no programa Consultando a Bíblia. Pastor, qual o significado da palavra tímido citado no texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quando diz: "Mas quanto aos tímidos e aos abomináveis e aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte está no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte." Os tímidos, termo aqui usado para designar pessoas inibidas, pessoas que se envergonham de serem conhecidas como cristãs ou evangélicos, pessoas que se preocupam, o que é que vão falar de mim? Por exemplo, na minha família, se eu chegar em casa e disser: olha, agora eu sou crente em Jesus, o que vai dizer minha mãe, meus irmãos? Então, essas pessoas não têm coragem de falar, de se exporem em público, para não se envolverem na crença dos humildes, dos servos de Deus verdadeiros. Aos que entendem, se aceitarem a Cristo Jesus e se assumirem a condição de crente, de homem que está procurando servir a Deus, apegando-se à Bíblia, esta atitude irá prejudicá-lo no seu relacionamento profissional, social ou na sua missão política. Por isso deixam de confessar publicamente Jesus como Messias, como Salvador, o único e suficiente da sua alma. É o que o texto está analisando aí, fazendo uma relação de pessoas que morrerem na condição que está ali descrito, perdem a oportunidade de entrar no céu, mudando o passado a esquecido. E também na sequência dessa pergunta, aproveitando já essa pergunta, além do sentido que o senhor colocou aqui da palavra, para a palavra tímido, pode ser incluída alguma outra classe de pessoa ainda? Sim, dentro desta palavra específica, os tímidos, e nesta espécie estão também incluídos todos os apóstatas, pessoas que durante o tempo de crentes se enamoram das coisas de fora, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, versículo 1, que o Espírito Santo deixava um aviso solene que nos últimos dias alguns apostatariam da fé. E nós tomamos conhecimento que isso ocorre. Agora, quando apostata da fé, essa pessoa, como diz o texto, vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Se envolvem em práticas ligadas ao ocultismo, feitiçaria e outras colocações impróprias condenadas pela Bíblia. E se desviam da sã doutrina por amarem mais ao mundo, ao seu círculo de amizades, a sua parentela, a sua própria imagem do que Deus é. Aqueles que, devido a tribulações e provações, fraquejaram, negam a Cristo. Estes tais incorrem numa mudança de comportamento que é uma acomodação para ajustar-se às novas situações e o modismo do mundo, motivo pelo qual falham no testemunho de vida, pois abandonam ao Cristo. Aos aqui mencionados, Jesus já tem advertido em Mateus 10, 33. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Bem clara a passagem que Jesus deixa. Mateus 10, 33. Neste rol, ou seja, neste relacionamento, estão os crentes acomodados que não atendem ao chamamento de Jesus, que desistem da luta espiritual, deixam-se vencer pelo inimigo. E a propósito, nós temos em Marcos 8, versículos 35 e 36, palavras de Jesus no sentido seguinte: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? É uma resposta que deve fazer pensar as pessoas que hoje estão com receio de se colocar como cristãs, uma timidez familiar da própria pessoa, colega, não quer se indispor, então passa por esse episódio que Jesus diz: salvou a sua vida, mas perdeu a sua salvação. Muito bem. Está escrito no Salmo 14, versículo 1, o seguinte: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Como refutar, então, os ateus, aqueles que negam a existência de Deus, pastor? Eu quero responder dizendo o seguinte, que existem apenas dois meios possíveis de se saber que Deus não existe. Primeiro, uma pessoa, para afirmar que Deus não existe, precisaria ter conhecimento absoluto de tudo que está acontecendo em cada ponto do universo. Se tiver pessoa nesse particular, conhecimento absoluto de tudo que está acontecendo em cada ponto do universo. Segundo, estar em todos os lugares simultaneamente. No caso, para atender essa exigência, essa pessoa precisaria ter os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são eles? Onisciência. Precisa saber de tudo, tudo, tudo. Segundo, onipresença. E até podemos acrescentar onipotência. Do contrário, não poderia ter a certeza de que não existe Deus. Então, afirmar que Deus não existe é cometer um erro grave, gravíssimo. E a Bíblia aponta os meios pelos quais podemos ter conhecimento de Deus. Só não os tem porque não lê a Bíblia. Um texto preciosíssimo, Atos 17, versículo 24 a 26. Diz o texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo: o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha, não tem uma pessoa que vá se apresentar no dia de juízo e dizer: olha, eu não sabia que tu existias. Eu sempre neguei a tua existência. Não tem escape. Por isso usa esse termo, para que eles fiquem inexcusáveis. É muito sério.